Beleza. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Ramon Posse, faço parte do grupo Sigma R. E aí, agora a gente vai começar a publicar toda semana estudos das criptos, tanto para posicionamento a curto prazo, a longo prazo. Então, eu vou dar início a essa linha de estudo analisando o Bitcoin. Bitcoin, pela primeira vez, hoje é dia 30, pela primeira vez, ele vai ter um fechamento abaixo da média de 21. E aí, aqui já sugeria na questão uma continuidade de movimento. Porém, existem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração. Primeira questão, o volume que vai fechar essa semana é abaixo do mês do candle do mês passado. E se você pensar que ela está em uma região de 50%, isso é bastante duvidoso. Por mais que ele venha acionar essa venda abaixo desse candle do mensal, a chance dele testar essa retração de 50% do mensal e voltar para cima é grande. E aí dar continuidade naquela consolidação que a gente tem, existe lá no tempo menor. Então, por mais que exista a venda, é bastante arriscado você estar vendendo esse fundo aqui, por causa do volume dessa vela, por causa da região de 50%. Então a gente precisa ter cautela, porque querendo ou não, a média de 21 ainda está virada para cima. O gráfico ainda é complicado, porque ele ainda está comprado, né? E essa região central aqui é uma região de confluência, onde existe a dupla interpretação. Se a gente olhar o semanal, observar a questão do volume, o volume ele vem crescendo. Então, sugere a continuidade do movimento. O IFR vem acompanhando o preço, ele fazendo a mesma linha, e o FR vem acompanhando na mesma sincronia, então não existe divergência. Já o OBV no semanal, se você observar o gráfico em si, ele tem essa linha no semanal. E o OBV aqui embaixo, ó, ele já fez que ele sugeriu como se ele tivesse feito um candle dessa expressão. E mais um ponto que fica duvidoso estar vendendo, porque está em região de suporte. Por mais que exista aquela caixa de consolidação, a gente não pode descartar que existe essa linha passando aí no semanal. E é o que explica a postura dele no diário desse zigue-zague. E se a gente observar o BTC, temos essa linha aqui e essa linha aqui. Então, temos uma certa divergência apresentando no gráfico. Por quê? O gráfico em si, ele vem fazendo essa linha. E se você observar no OBV, não temos não é tão parecido, ele tem uma certa divergência aqui. Porque se a gente olhar o fundo aqui do OBV, ele já vem fazendo fundos mais altos. E no gráfico, ele vem fazendo fundos mais baixos. E o FR, ele segue a mesma situação, fazendo fundos mais altos. Então, como juntar todas essas informações? O mensal traz uma dúvida em questão ao volume, porque não é um volume expressivo, sugerindo continuidade de movimento. O semanal, ele está totalmente vendido, mesmo estando numa região de suporte ali. E o diário, ele não está demonstrando continuidade de movimento. Então, fica
bastante complicado, porque a gente tem velas compradoras, de volume comprador nas velas compradoras forte. E a queda, se você observar aqui, pelo menos no diário, ela já vem perdendo força. Então, voltamos naquela velha expressão que a gente já tem conversado já há algum tempo com o pessoal da nossa sala de estudos. Na caixa, nessa caixa, não fazemos nada. Em que momento é válido o posicionamento? Vela com volume expressivo de rompimento, a volta para testar a caixa e depois sim a volta. E aí a entrada, ela ficaria nessa perda. Que ele rompeu, ele confirmou que ali é um suporte, não vou voltar para dentro e vou afundar. Então, são essas questões que a gente tem que se atentar. Por mais que exista um rompimento lá do mensal, existem fatores duvidosos. E isso se explica por essa postura do gráfico. Porque se fosse para ir, ele já tinha ido. Então, muita cautela em relação ao BTC. Não fazer nada nesse momento. Agora vamos para a Ethereum. A Ethereum, ela fez um topo, testou a região de 50%, ela testou a região de 50% e ela voltou para cima. E agora ela vem descendo. Porém, na retração de 50%, nessa retração de 50%, temos a média de 21 passando aqui. Então fica complicado estar vendendo aqui. É bem provável que ela venha testar essa retração e volte para testar a retração de cima. Então, eu vejo que a Ethereum, por mais que se o Bitcoin vier para baixo, ela tende a se segurar, porque ela está mais amparada, né? Ela está mais amparada. E aí no semanal ela voltou na região e agora ela vem testar a região de 50%. Então, acredito muito que a Ethereum ela venha fazer uma consolidação para depois, caso for cair, vir testar essa retração ainda, para ela voltar a testar de cima e assim seguir, né? Então, a Ethereum, por mais que ela esteja voltando também, eu acredito que ela pare novamente na região de 50% e fique aqui. E aí, dependendo da situação do Bitcoin lá, se ele tomar algum destino, ela tende a voltar. Então, ela está mais bem posicionada do que a outra. O BNB é a mesma situação da Ethereum, né? Ela segue na região ali que testou 50%. O candle vendedor já vem perdendo força. Acredito também que ele venha testar essa região, porque no mensal a gente tem a média de 21 logo abaixo. Então, ele tende a se consolidar aqui, diferente do Bitcoin, que já tem uma possível entrada abaixo da média de 21. Então, eu acredito ainda que esse mês que há de vir seja um mês bem consolidado, tanto para o Ethereum como para o BNB. Já a ADA, eu já vejo um momento de oportunidade. Por quê? Ela já perdeu as retrações. Essa é uma forma da gente operar que é bastante lucrativa, que é um momento de desgaste máximo do mercado. E aí ela tende a sempre retornar. Buscamos se posicionar entre as três retrações centrais. Aqui ela já teria dado uma compra e o alvo sempre é a primeira retração de cima. Quem utiliza essa estratégia que a gente ensina, só nessa compra aqui, ó, o cara teve 55% de rendimento.
E agora ela vem para testar a retração de 50% dessa linha de baixo. Então essa região aqui do 0,6120 e a região do 0,47 são os melhores pontos de compra da ADA. E com uma possibilidade de rendimento de 50, comprando ali na região de 50%, de 100% do seu capital. Caso ele venha buscar retração de baixa, 170% do seu capital. Então a ADA eu vejo em um momento, que está chegando em um momento bastante promissor, e você pode dobrar o seu capital. Então a região de 0,6120, entrada, seria um ótimo posicionamento com uma parte da sua mão e a outra parte da sua mão aqui na região do 0,48. Todos para buscar aqui a região do 1,19 pelo menos. Então é um ativo para quem busca investimento a longo prazo, avaliando questões de mensal, então pode demorar 30 dias para você estar tendo seu capital, mas a chance é grande de voltar. Ela já pagou aqui na primeira, então é um sinal que as extrações estão válidas e tende a buscar as demais, tá? Então, ADA em região de grande oportunidade. A Solana é a mesma situação da ADA, só que acaba sendo melhor ainda. Por quê? Porque ainda não testou as retrações. Então, vale o fracionamento da sua mão nas três retrações em 61,34, 61,40, na região dos 50 e na região dos 39, para buscar a região dos 99. Aqui a gente está falando da primeira retração em 60%, segunda retração em 100% e a última retração em 160%. Então, vale ter essa atenção para quem gosta de operação a longo prazo, procurar se posicionar nessas regiões centrais, que são as melhores regiões para posicionamento. E é uma moeda que tem fundamento e ela está chegando em promoção. Então, vamos se atentar a esses 3 pontos centrais para a Solana. A XRP, mesma situação. Já teve a entrada na primeira retração. E olha como respeita. Quem pegou essa entrada já teve 50% do seu capital. E agora ela vem para testar a retração de 50%. E também segue oferecendo 70% de lucro para quem pegar essa oportunidade. Com uma mão fracionada e a outra na retração de baixo. Com a retração de baixo, tende a oferecer a 100% do valor investido. Então, é uma grande oportunidade também a longo prazo. Então, anotem aí, vamos aproveitar essa situação de promoção do mercado. Agora, a questão da Luna. Só analisando, esquece esses candles aqui de cima. Ela subiu, testou, fez um topo, teve uma volta nos 50% e deixou um engolfo aqui no mensal sugerindo a continuidade do movimento. Se for observar que esses dois últimos candles foram um acionamento desse pivô do mensal, então, e com a correção em 50%, a Luna ela tem alvo aberto na região de 140. E essa volta que ela está fazendo é uma volta que tende a dar continuidade para buscar lá a região de 140. A gente está avaliando questões do mensal. Então, ela já se encontra numa retração. Por mais que o viés lá fora seja negativo, aqui já vale um posicionamento de uma mão, podendo reentrar na operação caso ela volte nos 50%. Lembrando que não pode perder esse candle do mensal aqui. Então, é o reposicionamento nas retrações com stop
abaixo desse candle aqui, nos 43,40, visando buscar a região lá dos 140, porque ela está acionada e tende a buscar lá os 140. Então, querendo ou não, a gente está falando aí de 70%. Mas não entrar tudo de uma vez nesse momento. Pensar no fracionamento e na retração de baixo. Existe essa operação que está aberta para o gráfico mensal. No semanal, ela vem corrigindo nas médias. Por mais que já testou e voltou e venha a perder, as retrações no mensal aqui são regiões fortes para você se ajustar. Ela já fez um repique, um outro reposicionamento nos 50, visando buscar pelo menos o topo, porque ela existe alvos abertos, não precisa buscar o 140. Você pode voltar e pegar a volta até o topo. Então, é uma análise importante a ser feita se o ativo existe alvos para cima, se a correção dele foi em 50%, ela está acionada, existe posicionamento de compra desse topo aqui, e agora ela veio para te dar uma oportunidade de comprar o melhor preço. E aí, quem está posicionado, o cara vai fazer a recompra nas retrações. E aí trazer o médio dele para trás. E aí, nessa situação, você não precisa ir lá. Se você fizer uma recompra nos 50%, o teste de topo já te dá os 80%. Então, ter essa informação do que existe alvos abertos permite você se posicionar na volta. Isso é bastante importante, essa análise. Agora vamos para a Doge. A Doge, como a gente avaliou, vamos olhar aqui para trás, ó. A Doge aqui para trás, ela acionou esse trade que a gente acabou de mostrar aí, dando o alvo da primeira retração. E agora ela voltou e já acionou a compra dos 50%. E já acionou a compra da última retração. Essa daqui ela já está acionada para quem busca operações a longo prazo. E o alvo dela, daqui onde o preço está, é de 115% para quem opera a longo prazo. Até a região do 0,28 ela tende a buscar. O stop dessas operações fica onde? No fundo aqui. Então, querendo ou não, você está entrando numa operação para arriscar 1 para 1, entrando nessas retrações. Stop fica aqui embaixo para você buscar a lá e a retração em cima. Beleza. Agora vamos para a VAX. A VAX, ela vem para acionar o pivô de baixo aqui no mensal. Semanal ela segue. Porém, se você observar o diário, ela vem fechando para fora da banda, com o OBV já mostrando certa divergência. Porque se você observar aqui, ó, ele está numa linha para lá. Ó. E essa postura dele vir tende a existir uma correção. Porque se a gente projetar, o pivô, é que não existe uma correção válida. Mas se a gente projetar esse pullback para baixo, ela já está em região de terceiro alvo. Para quem é mais conservador, aguardaria um candle de dúvida no dia de amanhã, formando um arame vindo de terceiro alvo. Terceiro alvo talvez seja aqui nessa região. Na região dos 57, para buscar, para pegar a volta até a média. Se a gente olha o mensal, mas essa questão mesmo da projeção do terceiro alvo.
Então vale a pena você ficar atento, porque já está demonstrando esgotamento. O OBV já não vem descendo mais, só o RFR que vem acompanhando. E o volume já vem perdendo força. Então talvez o teste dessa retração de baixo do mensal, que é um suporte bastante forte, ele fazendo um candle de dúvida e formando um padrão de reversão nessa retração, ele tende a voltar para buscar a média de 9 no diário. Então vale a pena você estar observando e aguardando essa volta dele. Já a DOT aqui, ó. Isso, só um minuto, deixa eu anotar aqui. Já a DOT, a Polkadot, ela já está vindo de uma região de compra. Ela testou a primeira retração, já existiu a defesa, mostrando que as retrações estão válidas. Já testou a segunda e agora está na última retração. A DOT, ela tem um alvo a ser buscado lá da retração de cima, de 13%. Então vale a pena você estar observando qual vai ser a postura. Para quem é mais conservador, aguarda um padrão de reversão nessa região. Formação de um arame, um doji, um engolfo, para buscar depois a retração de cima na região dos 17,80. Tá? Já a Shiba, o mesmo padrão que a gente passou da ADA lá atrás, ela já testou a primeira retração, testou a última e voltou dando alvo. Ela ainda se encontra em ponto de compra, mas se você pensar que ela já deu alvo aqui da retração de cima, e aqui a gente está falando de 100%, é válido ainda, mas não com tanta assertividade igual as outras que ainda não deu alvo. Mas é esse padrão que a gente espera das que a gente analisou para trás, que estão nessa região. O ativo, quando ele busca essa região, você pode vir reposicionando nessas retrações e buscando a retração de cima. No caso da Shiba aqui, ó, 100%. Mas ela tinha um alvo de 114. Nada impede ela, quando ela passar de 50%, você vir acompanhando no diário e trazendo o histórico para cima, não permitir voltar. Essa estratégia é muito vantajosa. Então vale a pena ter essa observação. Desculpa. Já no caso da CRO, é a mesma situação. Ela fez a perna de cima, ela chegou nas retrações centrais e ela já deu o alvo lá. Porém, dando um alvo aqui, ó, de 40%. Porém, se você pensar que a Crypto.com é a moeda dessa corretora que é gigantesca e ela tem fundamento para ser como uma Binance da vida, você ter a moeda dela a longo prazo a esse valor, sendo que ela já valeu lá 0,98, hoje ela está valendo 0,36, é uma sugestão de investimento a longo prazo. Eu vejo como uma promoção. Compare o valor que é o BNB, você ter a oportunidade do CRO a esse preço é sensacional. Então, vale a ideia de você pensar em ter na carteira, visando a longo prazo, porque essa corretora ela só tende a crescer e ser igual a Binance um dia. Então, e ela estar nessa região é super válido o posicionamento. Agora, uma TIC da Polygon, ela vem chegando na região que é a região que a gente mais gosta.
ela ainda tem um caminho a percorrer. As melhores regiões de posicionamento são as retrações centrais. Caso ele venha buscar esses pontos, principalmente 50% que a gente tem um fundo anterior aqui, ó, é muito forte a compra aqui. E é um ativo que anda muito, com uma oportunidade de 100%. Então anote aí esses ativos e a gente vai estar acompanhando e aguardando essa questão. E aí, no semanal aqui, se a gente projetar esse candle aqui para baixo com esse fundo, esse topo com esse fundo, o alvo dessa queda é nessa primeira retração. Então, qual a informação que a gente tem? Que a retração é uma retração, que é um ponto de suporte. Temos ponto de realização de quem está vendido, que vai ser a compra. Então, é uma compra muito forte a ser feita, visando buscar a região do 1,12. Então, é aquele ativo que a gente aguarda ele vir, posiciona lá e a volta é muito forte. LTC. Se a gente observar aqui para trás, ó, olha como a estratégia é vencedora. Ele deu essa esticada, você fica esperando a volta dele, testou a primeira retração, ó, subiu 145%. E agora ele vem acionando aqui, ó, posicionamento de 50%. Ele mostrou uma reação, chegou a subir 40%, e agora ele vem testando para testar a retração de baixo. Eu vejo também uma grande oportunidade de estar se posicionando onde está e a busca pela retração de baixo. E aqui a gente está falando de um alvo de 100% do seu capital. Então vale a pena para quem faz aí, monta a sua carteira, tá escolhendo esses ativos aí. No caso da Link, aqui atrás, ó, testou a primeira retração, subiu 155%, e aqui ele testou a 50% e ainda não bateu o alvo. Então ela está com o alvo aberto de 50%, permitindo o reposicionamento na retração de baixo, com um alvo de 127% em aberto. Então, se atentar a essas oportunidades que o mercado está te dando. É o primeiro teste. Então, é um momento de estar investindo nessas moedas, buscando esse rendimento. No caso da Uni aqui, vamos lá. A Uni segue a mesma ideia. É o primeiro teste nas iterações. Ela vem para perder, já vale o posicionamento. Com stop na mínima máxima que o ativo teve. Porém, temos aqui, ó, um espaço de 140% a ser buscado. Então, esses ativos são os que se encontram em melhor situação, com uma rentabilidade aí de ser buscada de pelo menos 100%. Essa é uma forma de analisar, buscando alvos longos, entrando em regiões que são pontos de repique e saindo nos pontos certos.